Muito boa tarde para quem está aqui no Instagram e no YouTube. Muito boa tarde, Sergiane. Seja bem-vinda, Estúdio Patrícia Cardoso. Sejam bem-vindas. Muito boa tarde, Sergiane. Ó, já estou aqui. Pronto, tirei. Gisele, boa tarde. Tudo bem com vocês, meninas? Vai começar mais um Terça DM. Eu já estou no canal do YouTube, 3 horas da tarde, né, para a gente começar. Lá ainda está fechado a tela, mas eu já estou por aqui. Espaço Vanete Rodrigues também chegou. Lembrando que toda terça a gente tem o Terça DM, 3 horas da tarde, para falar sobre administração. Silvana da Silva, Lucinha Vieira, boa tarde. Lembrando que essa é a última terça ADM do projeto, né? Que ficou por um ano, essa é a semana de número 52, e hoje o tema é Encerrando Ciclos, Despedidas e Recomeços, a Jornada do Fim. Como é que a gente lida quando acaba um ciclo, quando termina alguma coisa que a gente se propôs, né? E a gente tem que estar preparado para os recomeços. Boa tarde, Silvana, tudo bem com vocês? Cléia, boa tarde. Keila, boa tarde. Vanessa, boa tarde. Vocês estão bem? Lembrando que eu abro aqui pelo Instagram, mas a Terça DM acontece pelo canal do YouTube da Serapura Oficial. Hoje é a última terça, né, desse projeto, que foi muito, muito, muito importante. Eu vou falar umas coisas assim, sobre todas as terças, né, como é que foram, e o porquê, né, é importante encerrar ciclos. Cléia, boa tarde. Keila, boa tarde. Indo para lá, muito bem. Van, venha para cá. Vitória, boa tarde. Maqueila, boa tarde. Eu espero que vocês estejam bem. Está chegando o final do ano, a gente já está cheio de coisa para fazer. Eu já estou aqui com a minha decoração de Natal já espalhada pelo escritório, porque a gente está chegando numa época festiva. Então, é muita coisa, é muita gente. Eu espero que vocês tenham muitos atendimentos para fazerem no final do ano. Márcia, boa tarde. Lili, boa tarde. Então, a gente entra numa época agora que a gente se questiona, né? Ver se a gente cumpriu as nossas metas, que a gente traçou no determinado momento do ano ou no começo do ano. Tem gente que põe no papel, tem gente que põe na cabeça, tem gente que executa, tem gente que não faz nada. Eu vou dizer para vocês que eu fiz além do que eu me propus a fazer em 2024. Então, meu ano está sendo, né, que não terminou, mas foi um ano muito, assim, eu projetei muita coisa e consegui 90% delas, e coisas que eu nem imaginava eu também conquistei. Então, foi um ano excelente aqui. Raquel, boa tarde. Kenny, boa tarde. Kiki Camargo, não está fazendo nada hoje, meu amor? Não está numa piscina, num sol quente desse? Jaqueline, boa tarde. Monalisa, boa tarde. Vládia, boa tarde. Aurinha, boa tarde. Não esqueçam que o bate-papo da Terça DM acontece pelo canal do YouTube na Serapura Oficial, tá? Eu estou esperando vocês, tela fechada ainda no canal do YouTube, eu já vou abrir já. Vou acender minha luz, gente, vou acender agora a minha luz. E já eu encontro com vocês aqui, tá bom? A gente vai ver tudo que a gente falou nessas 51 semanas, né, que hoje é o encerramento. Então, a gente vai ter oportunidade de repente, ver algum tema. Enfim, tá bom? Eu estou esperando vocês no Serapura.oficial. Não esqueçam da campanha de Natal que já está rolando, comprando qualquer produto Serapura na rede credenciada, e só valem lojistas da rede credenciada. Dani, eu comprei no Mercado Livre, eu comprei na Shopee, Não é da rede credenciada? Se você for sorteado, você não ganha o prêmio. Então, compre na rede credenciada Serapura, disponível no nosso site, no nosso Instagram, tá? Você pode dar uma ideia, a meio bonequinho, minhas coisas de Natal, que já são nem tão novinhas, mas eu amo tanto. Esse aqui, inclusive, eu acho que foi Kiki Camargo, que está aqui na sala, que me deu. Confirma aí, Kiki, se você me deu ou não. Boa noite. Boa noite? Não, bom dia, né, Aurinha? Boa tarde no máximo. Você pode dar uma ideia para Neil? Que tipo de ideia? Vem falar comigo aqui no canal do YouTube, porque é mais fácil de eu te responder, tá? Que aqui eu já vou fechar já.
Cera Pura está com promoção, tem que ver na rede credenciada, gente. A fábrica, que é de onde eu falo, não vende para o consumidor, tá? A gente só vende através da rede credenciada. Mas eu estou vendo meus lojistas credenciados só anunciando o tempo inteiro Black Friday, hein? Então dá uma corridinha, vê de que estado você é, vê qual é o lojista mais próximo, tá? Alessandra Barbosa, Janayara, Estúdio VIP, Rose, boa tarde, minha professora querida do Rio, Emily Ferreira, essas embaixadoras maravilhosas, Danusa, Mônica, Kikika, acabou de me confirmar que foi ela que me deu esse bonequinho, olha, e olha como ele tá lindo, Natal chegando, tudo decorado por aqui, e vocês aí, já fizeram? Beth Gomes, boa tarde, para mim também é boa noite na Alemanha, mas a pessoa que está falando boa noite para mim está no Maranhão, viu, gente? Não está em outro estado, não. Deixa eu abrir minha câmera aqui, que eu já estou no canal do YouTube ao vivo. Pessoal do YouTube, vou me despedir aqui do pessoal do Instagram e já volto com vocês, tá? Para a gente começar essa despedida dessas 52 semanas do Terça ADM, tá? Lilian, boa tarde, Adriele. Gente, então é assim, ó, o que a gente sabe sobre o Terça ADM? O projeto começou timidamente em outubro do ano passado, né? Quando eu falei, eu vou fazer um ano de informações de administração, porque eu tenho bastante conhecimento, tive salão por muitos anos, 21 anos, trabalhei com muita gente, tenho muita consultoria, dei muita aula no Senac, no Sebrae, eu falei, eu vou pegar o conhecimento que eu tenho e vou, durante um ano, disponibilizar gratuitamente para quem quiser aprender alguma coisa que eu possa contribuir. E esse um ano passou, gente, acabou. Hoje é a nossa despedida, a semana de número 52, um coraçãozinho apertado, mas feliz de ter cumprido. E aí eu vou falar para vocês a importância do encerramento dos ciclos hoje, tá bom? Então, pessoal, Tainara, Elis, Rainha do Bronze, venham para o YouTube da Cera Pura Oficial, que é por aqui que vai rolar o Terça ADM, como todas as terças-feiras, em ritmo já natalino. Eu me despeço aqui de vocês do Instagram para continuar aqui com o pessoal do YouTube. Não esqueçam da campanha de Natal que está acontecendo, só para compras na rede credenciada. Despachei essa semana eu não sei nem quantas peças de camisetas foram, mas acabou o nosso estoque. Eu tenho que colocar lá no site que está tudo esgotado. A gente só tem camiseta com logomarca agora. Esgotou todas as nossas camisetas. E aí o restante eu conto aqui pelo canal do YouTube, tá? Um beijo no Instagram, Estúdio VIP Rose, precisamos conversar. Uma beijoca, meu amor, me chama no WhatsApp, me chama pelo número da fábrica, ou me acha aqui nas redes sociais, tá bom? Um beijão, meu amor. Que legal, Rose, que legal. Fico feliz que você tenha gostado, viu? Um beijo. Quem não assistiu, que vai sair do ar, assista o conteúdo da escala 6x1, tá? Beijo, Elma, até mais. E aí, deixa eu só cancelar aqui, que eu não vou compartilhar essa entrada. E aí, gente, como é que vocês estão? Deixa eu ver quem tá por aqui. Ai, gente, ritmo natalino, nós já estamos. Vou deixar meu bonequinho aqui. Olha só. Ai, que calor, Jesus Cristo. Boa tarde, Lucilene, muito boa tarde. Vanessa Cristina, na Boutique da Beleza do Maranhão, tá em promoção. Cera por R$18,90. Corram para garantir, já garanti meu estoque, a Vanessa colocou, tá bem barato mesmo, hein, gente? É preço de Black Friday. Rita, boa tarde, meu amor. Claudiana, boa tarde, meu amor. Filó, muito boa tarde. Vocês estão bem? Isso que interessa e que importa. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente falar. Deixa eu achar aqui os nossos temas. Eu vou dar uma passada muito rápida nos temas que a gente... Não é esse, é esse aqui. Para a gente encerrar o nosso encontro. Olha só. Olha tudo que a gente falou neste Terça ADM. E aí, o que eu vou pedir para vocês, meus amores? Se vocês quiserem que eu fale rapidamente de algum assunto, senão eu vou dando uma passadona em tudo e eu vou falando conforme eu achar da importância, tá? Mas é que tanta coisa importante que eu nem sei dizer, tá? Olha tudo que a gente falou. Então, assim, ó, eu falei o nome de um assunto e você quer que eu fale alguma coisa, você ficou com uma dúvida agora, você já me pergunta aqui no chat, tá bom? Ó,
Nós começamos o primeiro TCDM em outubro lá do ano passado a falar por que eu preciso avisar sobre aumento de preços, por que é importante, por que a gente é diferente de um supermercado, né? Que só remarca o ticket e está tudo certo. Pois a gente falou se a gente deve ou não cobrar taxa de agendamento. E claro, gente, quero lembrar uma coisa para vocês, não tem certo ou errado, né? Eu não sou dona da verdade, eu apenas tenho 21 anos de experiência, que também não significa tudo, mas eu vivi muita coisa, e muita coisa eu aprendi que funcionou para mim. Pode ser que eu dê uma informação aqui que para você, no seu estado, na sua cultura, ou para o seu jeito, ou para os seus valores, não caiba. E tá tudo certo, tá? Eu só contei aqui nas 52 semanas coisas que estão de acordo com a minha bagagem e que serviram demais para mim. Se não servir para você, tá tudo certo, tá bom? Não tem certo e errado exatamente, tá? Tem visões, tem meios de olhar, da gente olhar as coisas dependendo do lado que a gente está, tá bom? Depois a gente falou de precificação, começando pela conta burra, né? Como é que eu precifico? Fazendo mais simples primeiro, para depois começar a entender de precificação de fato. Depois eu falei, traga a pessoa amada em 3 dias, né? O que era isso? Era uma super dica de divulgação, quando você vai criar uma campanha. Depois, nós falamos sobre quais as maiores travessuras e maiores doçuras que uma gestão pode fazer. Isso aqui foi em homenagem ao Halloween do ano passado, né? Quais são os maiores erros, né? As coisas melhores que uma ADM pode fazer. Aproveitando nossos defeitos na administração, porque eles também servem, né? Não são só as nossas qualidades, como a gente não vai mudar e a gente não é só feito de qualidade, a gente precisa saber usar os nossos defeitos aí. Falamos perigos de abrir a agenda de Natal com antecedência, que agora é até um tema recorrente, né? De ter muito cancelamento, controle de receita e custos, lucro ou prejuízo, foi na época do curso que eu dei para 2 turmas. Depois, de novo, parte 2 ainda, porque era muito grande o assunto. Depois, quando é a hora de parar de tentar? Quando eu já tentei tudo, eu já estou com meu estúdio aberto, eu trabalho há anos, mas eu continuo trocando figurinha, eu vendo almoço para pagar o jantar. No final das contas, eu só me canso, eu não ganhei nada, no sentido, assim, da visão financeira que eu digo, que sempre a gente vai ter alguma coisa de bom, né? Mas, assim, eu só empurro com a barriga, né? Eu realmente não conquistei muita coisa, eu não tenho meu imóvel próprio, eu não tenho uma grande equipe, né? E se foi esse seu objetivo, tá tudo certo. Eu tô falando em grandeza mesmo, tá bom? A casa dos 3 porquinhos, né? Na administração, qual é a sua? Se der um vendaval, sua administração despenca, se você receber uma fiscalização, eles te fecham, né? Você não tem dinheiro nenhum guardado, era essa a ideia desse Terça DM. Checklist de Natal de novo a gente fez, evitando perder atendimentos no final do ano. Ressaca de Natal a gente fez um dia de tema livre. Imprevistos de fim do ano, o que pode ser previsto, né? Que nem tudo é imprevisto. Depois a gente fez POP, o que é e para que serve, impostos, taxas, mensalidades, o que deve pagar, o maior segredo de todos para construir uma equipe, como funcionam as seletivas para embaixadora, a gente fez uma terça só disso, motivos que te fazem perder clientes e você nem sabe, projeto 24, projetos 24, letra premiada, essa frase é minha, embaixadoras Terça DM. Não sei por que eu chamei de projetos 24, hein, gente? Acho que eram projetos, né, da Cera Pura. Vou até tirar esses 24 daqui. Era o que estava acontecendo naquele momento. Você vende pão na sua padaria, ou seja, você vende um serviço que é isca, que é aquele mais baratinho de todos, vale a pena vender o home care? Criação, promoção, datas comemorativas. Eu ensinei como criar uma promoção e eu fiz a Páscoa, né, para mostrar qual é o passo a passo de você criar e medir depois se ela deu certo ou não. Quem ganha a luta, será quente ou laser, para quem tinha medo do laser, uniforme, a roupa que informa, o que você precisa saber sobre eles, desistir de uma profissional e anúncio de, aqui quando fala desistir de uma profissional, é quando aquela pessoa na equipe não serve mais para você, e aqui a gente também anunciou quem era a ganhadora dessa frase é minha. Qual a divisão justa e acertada entre os profissionais dos salões, né? Quanto que a gente deve receber quando a gente presta serviço para alguém em percentual e quanto a gente deve pagar. Tem que sempre olhar os dois lados, né? Porque quem recebe vai querer receber muito, quem paga vai querer pagar pouco e vice-versa, tá bom?
Falamos sobre fiado não versus o horário de trabalho, blindar nossa mente para não desanimar mediante tantas informações das redes sociais, como trabalhar com equipe, tripé para ficar de pé, o que é importante, né, na prestação de serviço, qual o valor a se cobrar de cada aluna para dar um curso na área de beleza. Estamos em obras, o que não esquecer quando você estiver reformando, atendo em casa, como organizar de forma a atender a regulamentação da profissão, ou seja, mesmo atendendo em casa, eu posso ter várias coisas muito organizadas que me deixem dentro da legislação. Porque aprender gestão de pessoas é a melhor escolha para os problemas da sua empresa. O frio só atrai preguiça? Né? Aí eu dei várias dicas do que fazer nos dias calmos de frio, quando você tiver menos atendimento, como aproveitar isso. Como lidar com seu cliente e a concorrência, do namoro ao casamento. Layout e conforto, evite os erros comuns na escolha da posição, né, onde a disposição das coisas que tem dentro da tua empresa. Depois eu li um livro que me inspirou demais e eu fiz 4 semanas falando sobre as regras para a vida. Ele também está disponível lá, tá? Foram 4 partes bem legais. As pessoas não estão preparadas para vender e eu posso provar. As pessoas não estão preparadas para vender e eu posso provar parte 2. Foi tão grande, o assunto rendeu que teve parte 2. Nada dá certo para quem só vive no futuro. O mundo é de quem faz, a ganhadora da campanha Seu Papel na Depilação, né, que a gente anunciou. Superando o medo de aumentar preços. Então, eu falo por como aumentar, por que aumentar, qual é o melhor momento, qual não é. Depois, programas de fidelidade. Depois, montar ou comprar um salão, o que realmente vale a pena. Depois, como sobreviver ao fim de ano, desafios do atendimento. Na última terça, eu falei sobre o cancelamento da jornada 6x1, sobre a nova proposta, e hoje a gente encerra esse ciclo, certo? Então, o que eu quero saber de vocês? Que ouviram eu falar tudo isso de novo 52 vezes. Tem alguma coisa, você ouvindo agora, que você ouviu o título e falou, eu acho que eu não assisti essa aula e queria saber um pouquinho, que daí eu faço um resuminho bem rapidinho para a gente fazer o encerramento de hoje. O que vocês acham? A Áurea falando boa noite, amores. Boa noite, meu amor. Aqui sendo 3 da tarde, né, Áurea? Não está na Alemanha, não, né? A Rose mandou um boa tarde, Emily, boa tarde, já garantiu o estoque. Ana Cléia, boa tarde. Sandra, Espírito Santo, muito boa tarde. Espero que vocês estejam bem, viu? E aí, gente, eu já cheguei no final. Você chegou no final. Ouvindo todos esses assuntos, alguma coisa o ouvido fala do que essa doida está falando? Que vocês querem que eu repita? Não vai dar para repetir tudo, não dá para fazer um compilado, porque foi muito assunto. Tem que assistir as aulas lá na velocidade 2, né? São aulas de, no máximo, 1 hora, mas tem muita aula de 30 minutos, de 40 minutos, tá? Então, dá para fazer isso. Me contem aí, que aí eu vou colocar para vocês, se vocês tiverem alguma coisa que querem que eu refale, mas eu quero falar para vocês sobre o encerramento dos ciclos, né? E queria contar para vocês também, para quem não sabe, para quem chegou depois, coloca o tema, tá? Porque eu preciso saber qual é o tema. Se você querer saber sobre o pagamento, é muito vago. Ou me coloca a pergunta exata. Tá, é sobre qual a divisão justa, é esse? Só para eu saber do que se trata, tá bom? Eu já falo sobre ele já. E eu queria falar para vocês, né? Vários projetos aqui na Serapura, a Claudiana falou para mim outro dia, tem que falar no encerramento sobre a resiliência, né? Sobre a dificuldade de tocar um projeto. E realmente, tudo que a gente se propõe a fazer, gente, nada vai ser fácil, nada vai ser simples, né? Eu, há 1 ano atrás, depois de ter passado 1 ano esperando para colocar o projeto das embaixadoras no ar, né, que foi recusado no começo, eu fiquei 1 ano apresentando, dizendo que eu achava que podia dar certo, e hoje estamos indo para a 5ª edição, né, tudo que a gente faz, não sei se para mim, infelizmente, tá, não acontece assim, porque as coisas que acontecem assim, a gente nem aproveita o caminho, né. Então, quando a gente fala de encerramento de ciclos, olha quanta coisa importante tem. Eu sinalizei 3 aqui para vocês que eu acho que são fundamentais na hora da gestão do ciclo, tá? E eu já vou falar sobre elas, sobre esse encerramento, mas eu vou falar sobre o colaborador, tá, Áurea?
uma divisão justa, né? Primeira coisa para a gente saber se existe uma divisão justa eu não tenho como saber quanto eu posso pagar para as pessoas se eu não trabalho com um DRE. Dani, mas todo o mercado paga para o profissional 50%, 70%, 40%, tá certo? Depende, né? O que eu vou dizer para vocês, que a única regra que eu aprendi no dia a dia, é que nenhuma prestação de serviço, ou seja, o nosso mercado, não pode trabalhar pagando, agora eu vou falar como dono de salão, tá? Mais do que 50% da receita. 50%, gente, é o justo para todo mundo. Então, salões que pagam 60%, 70%, 80% para o profissional, sempre vão estar sem fechar as contas, tá? E, claro, para a gente avaliar cada realidade, a gente precisa ter um DRE. O DRE vai contar para mim quanto é aquele aluguel, quantos por cento eu posso pagar de aluguel naquele espaço, qual é meu faturamento, qual é minha capacidade produtiva. Então, quando a gente fala, e essa aula foi sobre isso, sobre qual é a justiça, além da gente falar sobre que nada vai dar certo se não for dividido, né? Eu não sou a favor de comissões baixas, mas mais do que 50% também o salão não sobrevive. Então, é assim, quando você só é o profissional, só é o colaborador, você só vai olhar o seu lado. É óbvio, a gente só vai olhar o lado que ou nos interessa ou que a gente conhece. Então, se eu presto serviço para alguém, é lógico que eu quero ganhar o máximo. Só que se eu ganhar o máximo em percentual, 70, 80, 90, aquele lugar não vai se sustentar. Daqui um pouco eu tenho que procurar trabalho em outro lugar. Né? Então, eu trabalhei muitos anos e minhas depiladoras ganhavam 30% do faturamento. Só que todas elas, sem exceção, ganhavam muito provavelmente mais do que em qualquer salão que elas fossem prestar serviço ganhando 80%. Porque não é o percentual, é o movimento, é o volume que você tem de clientes, tá? Então, e isso foi comprovado de que elas continuaram lá por 21 anos, tá? A mesma coisa com as manicures. Então, assim, a gente tinha movimento suficiente, e eu sempre digo isso, prestem atenção, toda vez que um salão aumenta o percentual, quando ele aumenta o percentual, provavelmente ele não tem movimento, por isso que ele aumenta o percentual, para a pessoa, entre aspas, ganhar mais. E ele faz a pior lógica administrativa que existe, que é, ao invés de ele ter mais clientes para que o percentual não precise ser alto, ele aumenta o percentual e perde clientes, né? Então, ele não sabe administrar. Então, lugares quando eu vou dar consultoria, assessoria em algum espaço, que eu já vejo que a pessoa paga 70% para manicure, e aí ela sempre fala assim, ó, o mau gestor, tá? Se eu não pagar 70%, ela não fica, não consigo ninguém. Isso é fala de quem não sabe administrar, tá? Não é fala de quem, tem um problema no mercado, meu Deus do céu, eu não acho profissionais, por isso que eu tenho que aumentar. Isso tudo é conversa, é balela de quem não administra e provavelmente perde dinheiro. Deve estar cheio de empréstimo, vende o almoço para pagar o jantar, tudo isso é o que deve acontecer, tá? Não vou generalizar, obviamente, mas o meu histórico, né, de todos os lugares por onde eu passei me mostraram isso. Então, eu falo com conhecimento de causa, não é com achismo, não, tá bom? Então, Áurea, o que acontece? Quando a gente não tem um DRE, né, que vai descrever as nossas receitas, a nossa capacidade produtiva, as nossas despesas e quanto a gente pode investir em cada coisa, né? E o profissional, o colaborador entra nisso, como é que a gente vai fazer o mais justo? Pode ser que num começo, e obviamente todos os salões passam por esse começo, ele vai ter que, o que ele vai pagar, obviamente não vai ser muito maior do que o que ele tem, porque ele não tem quase receita, certo? Então, por isso que daí a regra é nunca arcar com mais de 50% de comissão. Se você arcar com mais de 50% de comissão, você nunca vai ter um salão saudável com lucro. E um bom salão bem administrado, a margem de ganho dele líquida, lucro
não, lucro bruto, né, é de 30%. O lucro líquido pode ficar entre 20 e 25, né, depende do que ele estipulou como prolabore. Então, quando eu não tenho um DRE, eu não tenho nem como palpitar. O único palpite que eu daria é nunca pague mais do que 50%. E se você é um profissional que também entende o mercado e não quer ficar pulando de galho em galho, quando alguém te oferecer 50%, entenda que essa pessoa provavelmente sabe administrar e você vai passar anos naquele lugar e é muito provável que você ganhe muito mais do que em qualquer outro que você ganhou 60, 70, tá? O profissional também às vezes não entende isso, ele sai pelo percentual. Só que aquele percentual maior, às vezes, representa muito menos em dinheiro, tá? Então, tem que entender essa dinâmica, tem que entender essa lógica. Combinado? Antônio, que saudade de você, da Clau, da Isa, da Lulu. Ana Cléia mandou, eu não acredito que eu perdi a maioria das testas da DM. Sou do Rio de Janeiro, me mudei há 3 meses para um lugar novo, onde tem pessoas com renda baixa e nem aumentei meus preços. Trabalho num salão que passo 30% para o salão. Então, se você passa 30%, significa que você fica com 70%. Este salão jamais vai sobreviver. Vai chegar uma hora, ou ele vai ser vendido, ou ele vai ser fechado, e você vai começar do zero de novo. As duas cabeças estão erradas, quem paga e quem recebe, tá? É claro que isso é tema para uma aula muito bem com números, né? O Terça DM, ele foi... durante esse 1 ano, essas 52 semanas, foram temas que, obviamente, eu não pude aprofundar tudo, mostrando exercícios, que é o que eu gostaria de fazer agora na próxima etapa, né? Encerrar esse ciclo, e agora, na próxima etapa, fazer uma comunidade de pessoas que queiram aprender a administrar. Aí, com aulas de fato, com mais tempo, com poder perguntar, poder entrar na sala... fazer um passo a passo de toda a parte administrativa, né? Ter mais de um exercício, é essa a ideia que eu tenho, tá bom? A gente vai ver ainda se isso vai dar certo, esse novo projeto. Isso, Áurea, sempre fica no vermelho, tá? E se não fica perto do vermelho, fica próximo, ou são salões que não têm saúde financeira, não conseguem guardar dinheiro, não conseguem fazer caixa. Então, se acontecer, a gente brinca, uma gripe forte, ou alguém, como é que fala? Ou alguém passar mal, né? Já não consegue, já entra em desespero, tá? E empresas, gente, precisam trabalhar com caixa, precisam ter reserva, não podem trabalhar realmente com dinheiro contado, porque quem trabalha com dinheiro contado nem ideia criativa não tem, porque o único pensamento que a pessoa tem é pensar no dinheiro, ela não consegue pensar em outra coisa, entendeu? Por isso que eu trabalho com uma gestão conservadora, no sentido de que tem que fazer reserva, tem que tomar cuidado com os custos. A administração é da porta para dentro, não é para se mostrar, para se aparecer para ninguém. Então, assim, se o seu salão não tem possibilidade de comprar uma cadeira nova, vamos trabalhar com a cadeira que a gente tem. O que a gente vai só fazer? Não deixar ela suja, rasgada. Mas ela, por enquanto, tem que ser velhinha? Tem que ser velhinha. Eu não posso dar um passo maior que a minha perna, mas esse é um modelo de sistema de gestão. Tem gente que é mais arrojado, que investe tudo, pega empréstimo. Esse nunca foi o meu modelo de administração, tá? Então, é lógico, tem gente que concorda, tem gente que não concorda, tá tudo certo. O que eu sempre mostro é o meu resultado, que o meu sistema de gestão deu certo, porque eu fiquei 21 anos trabalhando, não tive nenhum ano de prejuízo, né? E tive 40 pessoas trabalhando comigo, que eram as mesmas no período que eu fiquei aberto, né? Salvo algumas exceções, que nós mesmos ajudávamos a trabalhar em outras coisas quando a pessoa tinha vontade ou queria fazer, como era o caso da Flavinha, que foi nossa depiladora por muitos anos, foi também nossa recepcionista maravilhosa, e muito boa recepcionista. Depois Flávia Rocha foi para a depilação, e depois Flávia Rocha foi para trabalhar na cera pura, certo? Então, assim como ela, eu tive alguns outros casos de pessoas que saíram do atendimento do salão para fazer algumas outras coisas, mas sempre
ou em alguma empresa que era coligada com a gente. Assim, a gente teve muito pouca gente que saiu para falar, eu vou trabalhar no concorrente, tá? Isso aconteceu muito pouco. Combinado, meu amor, fique em paz, tá bom? Keilinha, boa tarde, minha boneca, você tá boa? Então, gente, o que eu quero falar para vocês, né? Depois de todo esse período, dessas semanas, né? A importância de encerrar um ciclo e se despedir. Uma das coisas mais importantes que acontecem quando a gente se propõe, né? Esse não é o primeiro projeto que eu começo e tenho data para terminar. E às vezes algumas pessoas falam, mas você tem coragem de terminar? A mesma coisa se amanhã eu tivesse que terminar o Embaixadoras. Vai chegar uma hora que talvez a gente tenha que terminar, né? Eu não tenho grandes problemas com isso. É claro que eu fico com saudade, meu coração fica apertado, mas eu entendo a importância do encerramento do ciclo, tá? Porque quando eu encerro e me despeço, aquele período que a gente está falando agora, dessas 52 semanas, né, de outubro do ano passado para cá, eu tive um autoconhecimento muito melhor, né, da minha gestão de tempo, porque eu tive que estar disponível, eu faltei, vamos dizer assim, né, ou não pude apresentar o Terça DM pouquíssimas vezes, em épocas de férias e quando realmente eu não tinha internet no lugar onde eu estava, que era impossível fazer, e eu tive um caso que eu estava doente de fato. Fora isso, eu estava presente toda terça, 3 da tarde. Então, o que acontece com as pessoas, né? Quando as pessoas se propõem a fazer uma coisa, eu comecei a fazer, né? E isso que as pessoas, e vou falar sem nenhuma modéstia, né? Mas não com arrogância, isso as pessoas admiram em mim, porque eu consigo começar e encerrar. Então, eu comecei um ano atrás e me propus a fazer 52 semanas. Eu estou aqui hoje, são 52 semanas. Nós estamos na terça-feira. Toda terça-feira eu estou pontualmente aqui com vocês. Então, eu tive que lidar com o meu autoconhecimento, com a minha gestão de tempo, com as mudanças, né, do ano, porque eu tive uma primeira fase do Terça DM, que eu tinha minhas filhas num determinado horário de colégio, depois eu tive que trocar. Então, quem está comigo há bastante tempo sabe que eu trabalhei. A gente fez o Terça ADM no começo, 2 da tarde, e depois meio ano foi para as 3. Eu tive que fazer uma mudança, né? Uma ruptura. E talvez tenha perdido alguém da audiência que não podia assistir naquele momento, porque mudou o horário. Então, toda vez que você encerra um ciclo, você tem que avaliar isso, né? Então, por exemplo, eu tenho as minhas embaixadoras que encerraram ciclos com a gente, que não são mais embaixadoras hoje, Antônia, Claudiana, Rose, as meninas da primeira edição, que tem que ter valido a pena esse autoconhecimento, o que elas puderam incluir na rotina, o que elas conseguiram aprender que são capazes, entende? Então, é importante você encerrar um ciclo e se despedir dele, e mais do que isso, aproveitar tudo que você aprendeu, o que você achava que você não era capaz e o que você teve que se condicionar a ser capaz de fazer, tá? Depois, a gente tem o recomeço, né? Quando eu encerro a Terça DM, eu certamente vou abrir espaço para fazer alguma outra coisa, certo? Por quê? Porque eu não vou conseguir não fazer nada. Mas eu agora vou me dar um tempo, muito provavelmente o novo projeto ainda, vamos chamar assim, similar à Terça DM, deva começar no próximo ano, mas é um recomeço. Só que esse recomeço, gente, já vem com uma experiência, né, de como foram as terças ADM, de quais foram os assuntos mais legais. Eu hoje, obviamente, consigo ver no YouTube qual foi a aula mais assistida e começo a ter ideia e um desenho do que, então, as pessoas gostaram mais de ver. Então, olha como esse recomeço ele já vai ter muito mais importância. Só que as pessoas querem saber tudo isso sem ter feito a primeira fase. Então, quando você termina um ciclo e você vai começar outro, porque é natural o recomeço, né? E a gente tem esse apego a querer continuar sempre com a mesma coisa, sempre do mesmo jeito, porque é do ser humano. Eu sempre falei isso aqui nas terças ADM. Nós, seres humanos, somos preguiçosos e a gente quer uma sombra e água fresca, uma rede para deitar e que nada mudasse nunca mais. Só que as coisas mudam, a gente querendo, gostando ou não, né? Então, a gente tem que desapegar para que o novo chegue. Então, eu tive muitas felicidades com o Terça DM. Da mesma forma que talvez eu tenha ensinado vocês, eu também aprendi muito, porque eu revi
outros conceitos, eu estudei para as terças ADM, eu tive que pesquisar algumas coisas que eu não lembrava mais da gestão, porque eu já não tenho o meu salão já fazem alguns anos. Então, foi tão rico para mim quanto talvez para vocês, entende? Então, mas eu também tenho que me desapegar disso para o novo nascer. E pode ser que o novo agora, com o conhecimento que eu gerei na terça ADM, se eu gerar um novo grupo, eu já vou trazer uma outra experiência, eu já vou trazer uma informação talvez melhor, mais apurada, a parte dos exercícios, que eu acho que pode fazer muita diferença. Então, olha como foi importante ter começado há um ano atrás, né? O que a gente tem agora de informação para deixar esse recomeço e as novas oportunidades surgirem também, né? E aí, gente, qual que é a importância dos ciclos, né? De qualquer ciclo da nossa vida? A gente, primeiro, ser resiliente, né? Como disse a Claudiana, em fazer o ciclo contínuo, né? Em estar, eu me propus a estar toda terça, 1h, 3h, eu estou toda terça, 3h, né? E isso serve para quem fala, eu não consigo emagrecer. Não é que não consegue, é porque não vê a importância do processo contínuo. Porque se você disser, eu hoje como X, eu vou comer 10% a menos, você já vai emagrecer se você fizer isso com uma constância de 1 ano, de 6 meses. Se você falar, agora, além disso, eu também vou malhar, você também vai conseguir. Só que você não quer pagar o preço de viver os ciclos. Esse é o grande problema do ser humano, tá? Então, esse processo, a grande importância é esse processo contínuo, é a resiliência, né? Quantas terças-feiras eu chego para fazer esse bate-papo com vocês, faltando 10 minutos para as 3, em função de pegar filho na escola, pegar trânsito, acontecer alguma coisa na fábrica, eu não ter conseguido sair. Enfim, acontece 1 bilhão de coisas para eu não estar aqui. Só que 3h eu abro a tela, 2:55, né, eu abro a tela para a gente começar. Então, gente, é muita coisa que a gente tem que passar dessas barreiras, tá? Então, eu recebi muito mais aprendizado junto com vocês, muito mais sabedoria das coisas que eu já conhecia e que eu revisitei, muito mais paciência para fazer as coisas, né? Então, isso vale para tudo na nossa vida, tá? Então, toda vez que você se dispor a fazer um projeto, primeira coisa, se eu tivesse feito esse projeto 3 semanas e falado, poxa vida, entraram 4 pessoas só no YouTube, não vou fazer não. Não vou fazer. Né? Quantas pessoas eu falar, mas tem baixa audiência? Obviamente que eu quero estar aqui ao vivo com vocês, mas não é só essa audiência que me interessa. As aulas estão lá gravadas, tem aulas que a gente já teve mais de 2, 3 mil acessos. Então, a gente chegou em muitas outras pessoas, certo? Então, a gente não pode se pegar por uma coisa, né? Então, eu poderia falar, hoje é minha aula de despedida, se não tiverem 10 pessoas, eu não vou me despedir, ou eu não vou parar, ou eu não vou nem começar. Então, tudo isso é uma bobagem que a gente coloca na nossa cabeça, principalmente quando a gente nunca teve experiência. Eu nunca tinha tido experiência com ao vivo do YouTube, tá, gente? Já tinha feito, mas não assim com essa frequência, com a coordenação das aulas, né? De entender como é que funciona para você colocar lá no ao vivo, de você contratar os programas. Tudo isso eu aprendi sozinha a fazer, né? Em como fazer. Então, olha o tanto que o processo me trouxe. Só que é muito bonito quando você está de fora falando, nossa, que legal. Só que quando chega para a gente ter que fazer isso, então assim, quando você chega e você fala, eu vou passar esse 1 ano arrumando meu salão, eu vou colocar ele com toda a legislação certinha, eu nunca vou manter ele desarrumado, eu vou para o meu espaço de trabalho sempre de uniforme, ou qualquer coisa do tipo, né? Ou eu vou me condicionar a fazer o pós-venda com o meu cliente, mandar e-mail, mandar um WhatsApp. Se você tiver a constância, você vai ter o mesmo crescimento que eu tive. Então, a única coisa que difere uma pessoa que dá certo, né, eu estou considerando que eu dei certo aqui na terça DM, tá? De uma pessoa que não dá certo para fazer as coisas, é só o fato de fazer. A única diferença que eu tenho, talvez de alguma pessoa que esteja me ouvindo e falando, mas você teve uma facilidade. Não tenho nenhuma.
tá? A única diferença é que eu vou lá e faço. É somente isso, não tem nenhum segredo, não tem nada demais, tá bom? Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui para mim. Como é maravilhoso escutar você, Dani. Eu também gosto de ouvir sua vozinha. Cada vídeo que eu vejo seu ainda hoje me emociono de saber que mesmo sem você estar na equipe, você e Claudiana estão sempre postando, falando da marca. Me deixa muito feliz e orgulhosa de vocês, viu? A Sandra perguntou, Dani, 50% para ambas as partes, com todo o material do salão, compensa? Depende. Aí, Sandra, entra o quê? Entra a análise do DRE. Eu preciso saber aonde é comprado esse material, qual é a forma de pagamento, que tipo de material é esse. Tudo isso a gente precisa analisar, gente. É muito bonito a gente só falar regra. Só que cada caso é um caso. Uma regra que serve para o meu perfil, infelizmente, não vai servir para outra pessoa. Por quê? Porque influencia a bagagem de vida que a gente tem. Olha como tudo na nossa vida influencia. Influencia minha bagagem de vida, a minha religião, se eu sou casada, se eu tenho filhos. Tudo isso vai mudar o quadro. Entende? Se eu tenho mais dinheiro, se eu tenho menos dinheiro, se eu tenho uma família empreendedora, se eu não tenho. Vocês entendem? Então, assim, tudo é uma construção. O que todo mundo quer? Pegar um negócio pronto e falar, eu vou fazer assim, igual aquela pessoa. Só que aquela pessoa teve outras condições diferentes de você. Igual você não vai fazer. Você pode fazer pior ou melhor, mas igual você não vai fazer. E você tem que ter esse entendimento. Quando a gente começa uma coisa, a gente tem que se analisar para dentro e não para fora. Administrar é da porta para dentro, certo? Então, por exemplo, se eu estivesse dando aula para mães e eu não sou mãe, eu não vivi aquilo, ou os meus valores, eu não quero ter filho, acho uma bobagem, seria outro tipo de informação. Se eu sou mãe e estou dando aula para pessoas que não têm filho, eu vou falar, é outra bagagem, outra informação. As coisas vão mudando. Então, se você não entender o que é o mais importante para você como empreendedor, quais são os seus valores, qual é o seu objetivo, aonde você quer chegar de fato. Se você não sabe nem aonde você quer chegar, você trabalha por trabalhar, né? Qual que é o seu objetivo de vida? Quais foram as suas metas? Vai, que não seja um objetivo de vida, mas quais são as suas metas? Quais foram as metas para 2024? Eu vou abrir aqui. Acho que eu vou fazer questão de falar isso para vocês, que é uma coisa fechada, mas eu vou contar para vocês. Deixa eu pegar aqui tudo que aconteceu aqui em 2024. Eu vou ler todos os projetos que eu toquei em 2024 e que eu consegui concluir. Eu não vou dizer que eu consegui concluir todos com sucesso, tá? Porque é muita pretensão da minha parte, mas eu vou ler os projetos que eu toquei este ano, tá? Sob a minha administração aqui, que foram, eu desenhei eles durante o ano e falei, eu vou encaixando conforme eu puder, tá? Vou ler aqui para vocês. Eu só não posso colocar esta tela dos meus projetos, mas eu vou ler aqui para vocês. Espera aí só um minuto. Deixa eu achar aqui onde que tá. Aqui. Ó, eu fiz um projeto chamado Digitalização com a... Um projeto chamado Digitalização com o Senai, que era para digitalizar a nossa fábrica, tá? Ele ainda está acontecendo, é um projeto longo, então ele ainda está acontecendo. Eu fiz o concurso da espátula e a gente duplicou o número de vendas, né, com a ideia das frases nas espátulas. Então, eu primeiro tive a ideia de pôr uma frase personalizada, que antes só vinha a logomarca. Então, o que eu fiz? Eu fiz o processo. Eu fui cotar, fui ver quanto custava, fui pensar qual era a frase, depois eu fiz o concurso. Tudo isso também durou 1 ano, 6 meses, entende? Eu fiz no final do ano passado, que entrou para esse ano, a letra premiada. Eu aumentei as redes sociais, tanto que a gente ganhou a placa do YouTube. Eu fiz o lançamento do primeiro curso de administração pela Serapura, fiz 2 turmas. Eu fiz o projeto com os lojistas, onde a gente fez os encontros, o projeto com os professores, palestras e feiras. Eu nem sei dizer, esse ano ainda não fiz a contagem de quantos congressos e feiras a gente patrocinou no Brasil inteiro esse ano. Eu fiz a 3ª edição
das embaixadoras, e já estou na quinta, né? Quando eu coloquei, eu tinha me colocado como meta fazer pelo menos a terceira edição. Eu comecei o projeto Embaixadoras Regional, que tem outra versão diferente do que a gente vinha fazendo. Eu fiz a campanha Meu Papel na Epilação, eu conquistei a placa do 100 mil do YouTube, eu participei da Beauty Fair, eu fiz o projeto das camisetas, né, as camisetas de logomarca e a camiseta dos momentos, onde a gente agora acabou todo o nosso estoque, assim, a gente teve uma venda gigantesca dessas camisetas agora nos últimos meses, e a gente nem tem estoque da série Momentos, de tanto que a gente vendeu. Deixa eu ver se tem algum projeto que eu não possa contar aqui, tem algumas coisas que são terceirizadas, eu não posso falar, tá? Eu idealizei o projeto agora do Amigo Secreto, que está rolando, o projeto Novos Produtos na Lojinha, que apesar de não aparecer para vocês no site, a Serapura já começou a fazer venda de hidratantes, de perfumes, né? Então, a gente já começou a tocar esse projeto. Tem uma outra coisa que vai sair agora no final do ano, que não posso contar ainda também, tem 3 coisas que estão acontecendo ainda, que é segredo, e um projeto para sempre embaixadoras, que era o quê? Trazer de volta para a equipe de embaixadoras as meninas que já eram embaixadoras, que terminaram o contrato e que agora tinham se desvinculado da gente. Eu trouxe algumas para outros projetos, tá? Então, o que acontece? Quando eu desenhei isso em 2024, como eu ia fazer, claro que eu não desenhei tudo, né, sentei em janeiro, mas eu já tenho desenhado tudo que eu vou fazer mais ou menos em 2025, né, quais são os meus objetivos, quanto que eu quero vender a mais, né, quanto que a gente quer produzir a mais na fábrica, os produtos que a gente está tirando de linha, mel com aloe vera, água com aloe vera para a entrada de um novo produto, agora o novo papel que saiu, 14 por 25, né, que é para que as pessoas possam experimentar ainda mais o 14 por 50 num preço pela metade, vamos dizer assim. Então, quando essas coisas vão acontecendo, esses projetos vão acontecendo, eles têm todo um tempo de maturação, não acontece assim, aí eu penso nisso e amanhã já está pronto, né? As coisas vão acontecendo, e aí isso é um ciclo também, certo? Então, e cada campanha que eu faço, como eu já tenho experiência das últimas, que eu vivi os erros das últimas, os problemas das últimas, vocês viveram comigo, né, o problema do meu papel na epilação, onde a gente superou as vendas de papel e tinha uma pessoa só inscrita, a gente nem precisou fazer sorteio. Enfim, né, gente, tudo isso. Então, qual que é o teu objetivo de vida? Qual que é o teu objetivo para o ano? Pode ser profissional, pode ser eles se juntem com o pessoal. Aqui eu estou falando só da minha parte profissional, mas eu tenho um monte de coisa que eu conquistei na minha parte pessoal, né? Eu quis conhecer outros países esse ano e eu consegui, né, fazer outras viagens, fazer cruzeiros. Enfim, eu consegui uma porção de coisas na minha vida que estavam ali projetadas. Eu não vou dizer tá ótimo, não, eu quero conquistar mais, porque não acaba, o sonho não acaba, a conquista não acaba. A gente sempre tem que estar renovando isso, mas foi um ano excelente. Eu acho que 90% do que eu me propus a fazer eu fiz, e eu fiz outras coisas que eu nem tinha me proposto. Então, a gente tem que pensar nisso quando a gente fala de um ciclo, de um projeto, de um começo, um meio e um fim, para tudo na vida, porque tudo vai acabar em algum momento, tá? Verdade, Dani, valeu muito a pena. Recentemente, aluguei um pequeno espaço, a sala de depilação não dá para fazer. Meu esposo dividiu um pequeno espaço com uma cortina. Você é top, Dani. Obrigada, meu amor. Joelma, muito boa tarde. As pessoas desistem por muito menos, por muito menos. Verdade, Dani, a vida é cheia de ciclos. Verdade, Clau, para sempre embaixadoras. Eu tô doida para trazer essas duas de volta. Aqui onde eu trabalho, pago 30, mas trabalho em várias áreas. Depilação, manicure tradicional, nail, extensionista, só não gosto de trabalhar com cabelo. Não importa, tá? 70% para você e 30% para o salão, uma hora vai dar errado, tá bom? Aqui o cabelo já melhorou um pouco, 50% com material do salão. Aí precisa ver que o cabelo tem, às vezes, muito desperdício. A gente precisa avaliar para ficar bom para todo mundo, tá? Eu simplesmente amo a Serapura. Por muitas vezes fui criticada por falar demais da marca, porque você só fala de Serapura. As pessoas se incomodam muito quando você está de frente e fazendo algo. A gente nunca se incomodou, a gente sempre foi muito apaixonada por tudo que você fez e você sabe disso, porque eu falei várias vezes para você
o tanto de orgulho que eu tenho de vocês, né? E várias vezes falei isso particularmente para você, para a Claudiana, de fato. Constantemente, se eu tivesse escutado, algumas pessoas não teriam ido até o fim do projeto, com certeza. As pessoas, elas, de alguma forma também, muitas pessoas a gente tem que se afastar, né? Porque às vezes as pessoas não querem tanto o nosso bem. Dani, como eu te admiro. Ai, Sandra, muito obrigada. Quem sabe um dia eu vou para o Espírito Santo, a gente se conhece pessoalmente, hein? Precisava disso, Dani, você é maravilhosa, aprendendo muito com você, Pripri querida, Pripri, mandou um vídeo e não entrou na aula ontem, não entendi, tá? Fiquei te esperando, já estou pronta com o uniforme para o recomeço, que legal, Clau, eu também, viu, meu amor? Estou ansiosa para que eu possa encontrar vocês de novo, ainda apanhando, mas aprendendo muito também. Dani, era tudo isso que a Serapura precisava para ser reconhecida. Acompanho desde 2013. Que legal. Gente, estamos a 50 minutos. Eu realmente, assim, estou emocionada, porque foi muito, muito, assim... Eu não sei dizer para vocês o quanto foi bom ficar com vocês esse um ano, assim, com quem eu encontrei todas as terças, né? Teve muita gente aqui que repetiu aqui muitas terças. Muitas de vocês, eu sei que assistem no gravado, não tem, às vezes, possibilidade de assistir terça, 3 horas da tarde. Teve um motivo muito especial disso tudo ter acontecido na terça-feira, né? Em relação à agenda, muitos salões não abrem na segunda, e as pessoas têm, os donos de salão, né, usam a segunda. Então, eu pensei a terça, porque a terça tinha a característica de um dia. Se eu abro na segunda, a terça às vezes não é tão forte. Se eu não abro, a segunda às vezes eu estou ou para descansar, ou realmente para fazer compra. Então, eu deixei a terça-feira como meu dia do coração para movimentar os salões e quem pudesse estar me assistindo. Mas teve um outro motivo, né, da terça DM ter esse nome. E eu queria... Quem estiver aqui, eu gostaria muito que alguém acertasse para eu presentear. Eu queria dar um curso meu, como eu já dei em várias outras terças ADM, eu queria dar meu curso de deixa eu ver qual deles. Posso dar o de recepção, posso dar o de promoção, que é um curso que eu tenho tido bastante sucesso com ele, e todo mundo que assiste ama demais. Então, eu queria que vocês me dissessem... se vocês têm alguma ideia de por que tem esse nome, né, Terça DM. Eu amei demais cada terça aqui com você. Eu também, Emily, amei demais, viu? Amo a marca Serapura. A Lulu colocou, Dani, como vai ficar o projeto Terça DM? Módulo pago daqui para frente. É assim, gente, eu estou me achando ainda com a comunidade do YouTube, tá? Porque vai ficar numa área privada, só quem tiver senha, e é uma mensalidade, assim... Eu não vou falar sobre valores, mas assim, tem valores desde R$ 7,90 a R$ 14,90, uma coisa assim a mensalidade, viu? Mas eu não sei ainda como é que vai ficar. Eu tô fazendo, estruturando ainda para o ano que vem. Quem tiver interesse, obviamente vocês vão ser avisadas, a gente começar firme, né? E aí eu queria começar a administração do zero, né, e fazer aulas onde elas tenham realmente, os temas tenham começo, meio e fim, a gente fale tudo sobre aquele tema. Então, vou dar um exemplo para vocês. A gente vai falar de legislação e licenças, por exemplo, né, como fazer, quais os arquivos, como que você tem que montar sua pasta, fazer os exercícios juntas, enfim, fazer tudo sobre legislação. Aí, depois, a gente vai falar sobre DRE, tudo sobre DRE, todo mundo vai fazer, cada um vai fazer o seu. Aí eu quero tentar fazer alguma coisa assim que seja bem prática, para que vocês saiam daqui entendendo sobre números. Depois, como montar campanhas, né? Eu não tenho ideia, eu ouço isso sempre, Dani, sua cabeça é tão fértil, eu não tenho ideia nenhuma de como montar. Então, eu quero ensinar como é que monta, como é que você cria, como é que você pensa no objetivo, quais são as ferramentas que você pode usar. Então, eu queria fazer uma coisa mais abrangente. Mas não vou falar muita coisa, porque eu ainda estou me envolvendo para aprender como é que seria essa comunidade no YouTube, tá? Mas eu prometo para vocês que assim que eu tiver todas as informações, eu trago aqui para vocês. Já conversei com a Serapura e muito provavelmente a gente vai deixar as aulas
passadas ainda até o final desse ano e comecinho do ano que vem, tá? Então, se vocês tiverem alguém para indicar, se quiserem assistir, até que essas aulas saiam do ar, tá? E fiquem só na área privada. Então, Lulu, assim que eu tiver informação, eu falo, tá bom? Dani, muito obrigada por todas as terças-feiras que você esteve aqui disponibilizando o seu tempo para nos ensinar sobre administração. E eu agradeço demais de vocês estarem aqui às terças-feiras me ouvindo, viu? Muito mesmo do fundo do meu coração. Joelma colocou dia marcado, terça da Antônia de Maria, brincadeira. Eu estava assistindo desde o começo e ainda não terminei. Vai ter um tempo ainda antes de sair do ar. Vai ter um tempo ainda antes de sair do ar, tá bom? Então, assim que a gente... Eu ainda estou resolvendo lá, mas ainda vai ficar um período. Acho que até o final do ano, começo do ano, eu aviso quando estiver perto de acabar, tá? Sandra mandou, eu quero te conhecer pessoalmente. Gratidão, Dani. Deixa eu ver uma coisa aqui. Qual foi a aula que a gente falou, que a gente retomou com a Áurea? Eu vou fazer uma coisa diferente, porque vocês talvez não acertem a pergunta que eu fiz, tá bom? Então, eu vou fazer uma coisa diferente. Deixa eu ver qual foi a aula, o número da aula. Que a Áurea me perguntou, que era de quanto você... Peraí, tá, gente? Aqui, ó, foi a aula 27. Qual a divisão mais justa e acertada entre profissionais e salões? Foi isso, certo? Certo, gente? Então, o que eu vou fazer? Eu vou contar os comentários, e o comentário de número 27 eu chamo no privado e dou esse curso de presente para a gente encerrar o Terça DM, tá bom? E aí eu já conto para vocês sobre o nome. Então, ó, o primeiro comentário foi da Lu, eu vou pular o meu Serapura, então 1 da Lu, 2 Vanessa, 3 Vanessa, 4 Rita, 5 Clau, 6 Filomena, 7 Aurani, 8 Aurani, 9 Rose, 10 Emily, 11 Aurani, 12 Anacleia, 13 Sandra, 14 Aurani, 15 Aurani, 16 Aurani, 17 Aurani, 18 Aurani, 19 Antônia, 20 Anacleia, 21 Aurani, 22 Aurani, 23 Keila, 24 Aurani, 25 Antônia, 26 Antônia e 27 Sandra. Esse curso, então, vai para Sandra de Jesus Medina. É um curso sobre campanhas em salões de beleza, como criar suas promoções. Depois, Sandra, me chama no privado. Eu vou deixar o número aqui da fábrica, 994 13 1090. Vou ter um prazer enorme de colocar na minha base de alunas, 994 13 1090, que é o número da fábrica. Vou ter um prazer enorme de te colocar na minha lista de alunas, tá? E espero que você goste de todas as dicas lá e conte pra gente durante as aulas o que você está aprendendo, enfim, tá? Gente, eu fui na sequência, a Joelma falou que faltou, eu fui a sequência que eu vi, tá? Que eu tava contando aqui. Será que eu contei errado? Ai, minha Nossa Senhora, vou contar de novo. 1, pulei o meu, 2, 3, 4, 5, 6. Também pode ser a minha sequência, que pode aparecer diferente de vocês, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Não, na minha conta tá certo, tá? Foi a Sandra de Jesus Medina. Pode ser, Joelma, que o seu comentário veio depois, tá? O boa tarde seu veio depois, tá? Veio depois do Sandra, você é top. Então, não sei se você mandou algum antes que não entrou. Mas a Sandra foi o meu comentário de número 27, que foi o tema que a gente reabordou hoje, tá bom? Parabéns, Sandra. Eu também quero conhecer vocês pessoalmente. Gente, então, divulguem as aulas, né? Se puderem me agradecer de alguma forma, para que a gente chegue com informações que as pessoas possam aproveitar um pouquinho, pelo menos, em cada canto do país, um pouquinho sobre gestão, um pouquinho sobre administração,
essas informações vão abrindo, como diz a minha querida Antônia, vão abrindo a cabeça, vão abrindo a mente, podem, de fato, ajudar o empreendedor. E eu tive muita ajuda, né? Porque eu tenho uma família inteira que trabalha na área da beleza, uma família inteira que tem salões de beleza, então, obviamente, não foi simples, mas talvez tenha sido mais fácil. Mas para muita gente é muito difícil ter esses entendimentos. Então, publiquem, né, as aulas, divulguem, por favor, para ajudar o maior número de pessoas. E assim que eu tiver qualquer coisa, eu chamo vocês para falar sobre as aulas privadas, quem tiver interesse em continuar no módulo pago, tá bom? Últimos recadinhos, não esqueçam aqui, ó, deixa eu descompartilhar a tela. A gente está com o amigo não tão secreto, que é comprando qualquer produto na rede credenciada, não pode ser funcionário, colaborador, ex-colaborador, embaixador, ex-embaixadora, tá? Mas comprando qualquer produto, um papel, um rolo, um TNT, uma espátula, uma cera, qualquer coisa, desde que seja na rede credenciada, compra. Agora em novembro ou em dezembro, guarda a nota, tá? Vai lá no post oficial do Instagram e indica quem que você quer que ganhe com você. Você tem a chance de escolher seu amigo secreto. Não é um amigo secreto que você tirou o papelzinho lá e caiu tua sogra, caiu seu cunhado, que você não sabe o que dá de presente. Não, esse amigo secreto você escolhe. A Serapura deixa você escolher quem que você quer presentear. Só que a gente vai mandar o presente para você e para o seu indicado, tá bom? Essas cestas de produto tem mais de R$1.000 em produtos lá, tanto para você quanto para o seu indicado. Pode ser de qualquer lugar do estado, você pode indicar quantas pessoas você quiser. Só que no dia do sorteio, que está previsto para o dia 5 de janeiro, quando eu chamar a pessoa, ela tem que me apresentar a nota naquele momento, com a compra feita em novembro ou em dezembro, e essa compra tem que ter sido feita na rede credenciada. Não valem compras de Mercado Livre, de Shopee, nada disso, porque eles não fazem parte da nossa rede credenciada. Tem que ter o CNPJ do nosso lojista, tá bom? Aí, você foi sorteado, indicou seu amigo, e vocês dois estão seguindo a página da Serapura, né? Também tem que curtir o post e seguir a página, tá tudo certo? Tanto você quanto seu amigo vão ganhar, depois da conferência dos dados, essa cesta com um montão de produtos aí, tá bom? Então, tem isso. As camisetas, eu ainda tenho alguma coisa em estoque com as logomarcas, muitas meninas usam também uma camiseta que fica impecável, principalmente como uniforme, fica bonita a apresentação. Então, podem continuar comprando, podem pedir no seu lojista para ele levar para você. A gente está com a seletiva acontecendo não começou ainda, né? Ainda entrando nos grupos Ceará e Minas Gerais, então indiquem também. O que mais? O que mais que eu tenho para contar? Os links de aguardar a seletiva, de entrar no grupo do Terça DM, eu não vou desfazer o grupo do Terça DM, tá, gente? Ele vai ficar lá, para se alguém tiver alguma dúvida, quer falar comigo, os links todos estão na bio do Instagram, se manterão lá. Embaixadoras, alguma coisa que eu estou esquecendo? Me digam. Quero falar por que chama Terça DM. Gente, chama Terça. Vou escrever aqui, ó. Terça, certo? Para vocês saberem por que eu fiz esse nome. Então, é isso, tá? Quando eu pensei no ADM, eu pensei no Daniela Moraes, Terça Daniela Moraes, tá bom? Por isso que eu coloquei Terça ADM, não foi por acaso que eu coloquei este nome, tá bom? Outra coisa, né, gente, agora tenho várias compras do meu livro, o meu livro chamado Abençoada Administração, que conta 17 anos do meu salão, está disponível, está na Black Friday da Amazon e da Hotmart, tá? Vocês conseguem comprar lá, se não achar, me chama. É um livro digital, ele não é físico, mas tem um monte de informação, vocês podem aprender um monte de coisa administrativa também com o livro, tá? Eu vim de tantas, com as últimas terças, com a divulgação, com as embaixadoras falando. Então, também outra coisa. E num preço acessível, tá, gente? Tem muita coisa que tem dica lá no livro, que vocês podem também... Ele também seria uma Terça DM numa versão dia a dia ali, tá? Eu conto muita coisa lá. O que mais que eu tenho para contar para vocês? Acho que é isso, né? Quero dizer que eu amo demais vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui mais uma vez.
E a gente vai se encontrar em algum ao vivo aí da vida. Eu espero encontrar com vocês e sempre feliz quando eu posso vê-las pessoalmente, tá bom? Projeto para quem quer dar aula, muito bem, Claudiana, está rolando a administração da ex-embaixadora Viviane, para sempre embaixadora, também tem o link no site, dá para entrar, sempre consumam um site, lá tem muita coisa, e leiam o regulamento das campanhas, tá, meus amores? Não deixem de fazer isso, tá bom? Rita, meninas, um prazer ter estado aqui com vocês, fiquem com Deus, uma semana abençoada, um final de ano, a gente vai comemorar o nosso Natal, né? Um final de ano, obviamente, com muitos atendimentos, com muitas possibilidades de ganho, né, financeiro, mas mais do que isso, eu desejo para vocês paz no coração, que vocês consigam estar com a família de vocês, que é o nosso bem mais importante na vida e no mundo, principalmente com filhos, com os pais, quem ainda tem eles presentes, né? Então, trabalhem sim, mas guardem um tempo de qualidade com a família, com as pessoas que são importantes na nossa vida. Cuidem do corpo, tá? Comam bem, tomem água, cuidem da cabeça, leiam, né? Leiam, se espiritualizem, façam as suas orações, não importa em quem você acredita, mas tudo isso, né? Esses 3 pilares, a família, a parte de trabalho e a parte corpo e mente, elas são fundamentais para que todos os projetos que vocês possam tocar na vida deem certo, porque a gente fica em paz, tá? Não é só o dinheiro, não é só a família e não é só ter saúde, a gente precisa ter os 3 ao mesmo tempo, tá bom? Então eu desejo tudo de melhor e espero que 2025 a gente esteja juntos aí nos novos projetos, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, uma ótima terça-feira aí, tá? Tchau, tchau.